Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 6 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar o Evangelho de São Lucas hoje, o capítulo 15, dos versículos de 1 a 3 e depois do 11 ao 32. Este teu irmão estava morto e voltou a viver. Hoje meditamos uma das mais belas pérolas do Evangelho de Lucas, que arrastou no caminho de Deus milhões de pessoas perdidas, inclusive muitos de nós. Todos na vida, antes ou depois, passam por essa experiência do filho pródigo, de morte, longe de Deus. A nossa vida é um eterno retorno para os braços do Pai. O caminho de volta para a vida nunca termina, passa pela firme e humilde decisão de se levantar do lixo e abraçar a Deus, nosso Pai querido, com todas as nossas forças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começara a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo.
Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, neste ano da misericórdia, o nosso lema é misericordiosos como o Pai. E não há parábola mais clara do que essa para explicar como é a misericórdia do Pai. Antes de entrar na meditação da parábola, lembramos que a palavra misericórdia é composta por duas outras, miséria e coração. Portanto, seu primeiro significado é o coração que se reclina, se derrama, abraça com compaixão todas as misérias espirituais e corporais que encontra, igual o bom samaritano. A parábola de hoje nos revela a fonte dessa misericórdia, o coração do Pai. Vamos, portanto, olhar à câmera lenta essa parábola, do ponto de vista de Deus Pai, mais do que do filho pródigo, como normalmente fazemos. Antes de mais nada, precisa notar que ela é pronunciada para explicar o comportamento de Jesus, que acolhia os pecadores, comia e bebia com eles, isto é, procurava mergulhar-se nesse mundo de pecado para reconduzir essas ovelhas desgarradas para Deus. Os fariseus, como sempre, não podiam aceitar que o grande profeta se contaminasse com os miseráveis pecadores, os impuros, os condenados. Jesus mostra como sua atitude não vem dele, mas do seu Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Tente agora se identificar com esse Pai. Como ele via esses dois filhos? O mais novo, sem dúvida, lhe dava trabalho para chegar a pedir de cara a sua parte de herança. Você já viu um filho exigir a sua parte antes que os pais morram? Esse pedido frio significava: seu velho, fique na sua que eu vou viver a minha vida. Você não é mais meu pai. Você não é mais nada para mim. Em segundo lugar, era obrigação do pai dar essa parte da herança? Sobretudo, dá-la ao filho menor, que nem tinha direito de receber nada, porque tudo ia só para o filho maior no mundo judeu. Claro que não. O pai podia simplesmente negar. De repente, podia até expulsar o filho de casa sem um centavo, por ele ser tão ignorante e atrevido. Mas esse pai, que representa Deus Pai, faz diferente. Ele dá os bens ao filho, mesmo que não tenha obrigação nenhuma de fazer isso, mesmo que a herança coubesse somente ao maior, mesmo que já imagine como o filho irá gastar esses bens, mas não diz uma palavra. Esse filho menor, não imediatamente, mas depois de alguns dias, parte. Agora, tente mergulhar no coração desse pai. Quais são os seus sentimentos nesses últimos dias em que o filho ainda está em casa? O que o levou a dividir seus bens entre os dois filhos, mesmo sabendo que esse mais novo teria esbanjado e queimado em pouquíssimo tempo todo o fruto do seu suor de anos? Por que o pai deu os seus bens? O que esse pai sente para com esse filho rebelde e revoltado?
Tente agora se colocar no coração desse pai, nesses longos, intermináveis meses ou anos da ausência do filho, sem nem sequer a mínima notícia dele. Quais são os seus sentimentos? Ele não teria motivo de ficar magoado, de pensar e dizer: você não é mais meu filho, de hoje em diante eu não sou mais teu pai? O que se encontra no coração desse pai? A justiça justiceira ou a compaixão que se esquece do mal recebido e se preocupa com o machucado do filho ingrato? Este pai está mais concentrado na sua dor ou na dor do filho perdido? Quando o filho se decidiu a voltar, este pai já o viu bem de longe. Isso significa que nunca deixou de esperar, nunca deixou de perscrutar o horizonte. Esse pai nunca fechou as portas para o filho. Você acha justa esta atitude? Ou você acha que este pai devia ser mais duro e severo? Enfim, esse filho volta e o pai corre, se comove até as entranhas, se lança ao seu pescoço, o abraça forte e o cobre de beijos, ainda antes que fale. O que tem no coração desse pai? Você consegue ver uma punição que o pai tenha infligido ao filho pela burrada que fez? Você consegue enxergar uma chamada de atenção? Você está vendo alguma queixa, tipo: puxa, agora somos mais pobres porque você gastou tudo que eu ganhei com anos de suor. Agora vai me pagar. Entre no coração desse pai e sinta o que ele sente. E agora vamos reler novamente esse trecho, esta pérola que se explica sozinha. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começara a festa. Vamos agora pensar: qual propósito posso tomar este dia para viver com intensidade esta palavra? Como concretamente eu posso ser misericordioso como este Pai, de forma muito concreta, momento por momento nesse dia? Era preciso festejar e alegrar-nos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Paz e alegria a todos. Misericordiosos como o Pai. Paz e alegria a todos. Hoje parei pra pensar em minha vida e bem forte lembrei do meu pai. Eu parti tão moço, bem pra longe, bem pra longe. Hoje parei pra pensar em minha vida
e bem forte lembrei do meu pai. Eu parti tão moço, bem pra longe, bem pra longe. Que saudade é essa que o andor me faz sentir? Que saudade é essa que me faz chorar? Que me faz chorar.